século, a partir do quarto século, a palavra pagão se referia a toda e qualquer pessoa que não adorasse a Deus como único Deus, um só Deus, e acreditasse em Jesus Cristo. Então, a palavra pagão, ela vem com esse significado, ela é usada com esse sentido, e nós estamos vendo aqui, hoje, nessa manhã, sobre o tema Novo Paganismo, baseado em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, um texto escrito pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Essa igreja estava num contexto de paganismo, ela estava numa cidade, que era Roma, onde as pessoas não acreditavam num Deus apenas, e nem muito menos acreditavam em Jesus Cristo. Os romanos, no tempo que o apóstolo Paulo escreve esta carta, eles adoravam vários deuses. Roma era uma cidade politeísta, uma cidade que adorava, que venerava aos ídolos, aos vários ídolos, inclusive o próprio imperador. O imperador romano era considerado um deus. Então, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo essa carta, que é a base do nosso estudo de hoje, para uma igreja que estava inserida nesse contexto pagão. Então, assim, a partir do quarto século, o termo pagão passou, paganismo, ele serve para isso, né? Para designar todo aquele que não adora um só Deus, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus, nem acredita em Cristo. Mas o título da nossa lição fala sobre o novo paganismo. O que vem a ser isso? Então, é isso que nós vamos estudar mais a fundo aqui a partir do segundo ponto, que é o ponto que nós vamos estudar hoje. Paganismo no século XXI. É o novo paganismo. Tá certo? Mas, ainda sobre o primeiro ponto, para os irmãos que não estavam presentes na semana passada, e os irmãos que estavam presentes, mas que esqueceram do que nós estudamos, o ponto 1 traz três sinais, né, que marcam, três marcas do paganismo. Primeiro, a idolatria. A idolatria é uma característica do paganismo muito forte. A segunda marca é a imoralidade. Uma vez que o ser humano não adora o único Deus verdadeiro, que é o nosso Criador, esse ser humano também não quer seguir as orientações dele presente na sua palavra. Então, o que é que o homem faz? O homem se afasta cada vez mais desses preceitos, dessas leis de Deus, e passa a viver apenas para a sua satisfação, apenas para o seu prazer. Então, uma consequência imediata da idolatria é a imoralidade. Roma, nessa época que o apóstolo Paulo escreve esta carta, está inserida, está imersa, melhor dizendo, na imoralidade. Se você hoje acha que nós vivemos num país de muita imoralidade, imagine se você vivesse nessa Roma antiga, nessa Roma aqui que o apóstolo Paulo, para quem o apóstolo Paulo está mandando essa carta aqui para essa igreja. Gente, era muita imoralidade, você não tem ideia. Mas por quê? Porque as pessoas não adoravam a Deus, elas não seguiam a orientação de Deus, então elas viviam para a sua própria satisfação da carne, a satisfação dos seus prazeres. E a terceira marca do paganismo, que tem aqui no ponto 1 da nossa lição, é a inimizade. Nós vimos na semana passada que não tem como
alguém que não acredita em Deus, não segue a Cristo, amar o povo de Deus. Porque nós estamos falando de trevas, a Bíblia diz que eles estão inseridos nas trevas, ele vive no mundo de trevas e a igreja é luz. Não tem como a luz ter harmonia com as trevas. As trevas podem até tolerar a luz. A igreja pode ser até tolerada nesse mundo, mas a igreja não é amada. Não é amada. A igreja não é aplaudida nesse mundo, não, porque nós vivemos em uma direção oposta. Aquilo que esse mundo acredita, prega, vive, a forma como esse mundo vive. Então, nós vimos que existe uma inimizade. Sempre existiu na história e vai continuar existindo até o fim da história humana, uma inimizade entre o cristianismo e o paganismo. E aí, nós lembramos um pouco da perseguição sofrida pela igreja cristã nos primeiros séculos, onde a igreja, em Roma, por exemplo, foi martirizada. Os nossos irmãos, nesse período, eram colocados nas arenas. Faziam os nossos irmãos palhaços em um circo. Só que não era palhaço para fazer palhaçada, não. Eles enchiam aquelas arenas que pareciam mais um campo de futebol de hoje. Enchiam o campo de futebol, vamos dizer, as arenas deles, né? Do passado parecia um campo de futebol nossos. Enchiam as arquibancadas, os anfiteatros deles de romanos. Estava presente também o imperador para assistir o espetáculo. E no meio lá da arena, eles colocavam os cristãos e soltavam leões. Era assim que eles se divertiam, os romanos desse tempo, os pagãos desse tempo, e os seus imperadores, com a morte dos cristãos. Então, essa igreja começa a ser perseguida lá nos primeiros séculos da era cristã, mas a igreja hoje, amados, continua sendo perseguida. Irmãos são mortos em países do Oriente Médio, por exemplo, onde o islamismo é radical, eles são mortos hoje. Não soltam leões, não mais, mas pegam armas de fogo das mais potentes que os irmãos podem imaginar e matam cristãos e filmam a morte deles e colocam nas redes sociais mortes de cristãos hoje, em pleno século XXI. Na China, uma perseguição cruel, na Coreia do Norte, em vários países, existe uma lista de países que perseguem a igreja de Cristo cruelmente hoje em dia. E aí, a gente olha para os países do Ocidente, os países que toleram a igreja, né, toleram a igreja, não perseguem a igreja nesse nível, mas perseguem a igreja de outra forma. Se você é cristão e fala nas redes sociais o que você pensa, por exemplo, sobre temas como homossexualismo, se você diz assim, olha, a Bíblia diz isso sobre o homossexualismo, ou a Bíblia diz isso sobre o aborto, ou a Bíblia diz isso sobre tal coisa. No nosso país, algumas pessoas estão sendo levadas para a justiça quando fala sobre o que a Bíblia diz sobre determinados temas. Isso é ou não é perseguição? Quando você vai para a faculdade e você senta lá para estudar o que você deseja estudar, você foi para a faculdade porque você deseja estudar mais profundamente sobre determinados assuntos, você ouve professores dizer para você que Deus não existe. Que Deus não existe. E querem forçar a ciência, provar que Deus não existe, forçar, porque é tudo forçação. Não é?
Então, nós somos perseguidos, sim, países ocidentais, de uma outra maneira. E aí, na semana passada, ainda fazendo uma retrospectiva, nós falamos que a igreja vai passar a ser perseguida cada vez mais, porque isso é profético. O livro de Apocalipse fala muito bem sobre a perseguição que a igreja sofrerá nos últimos tempos. Que não vai poder nem comprar, nem vender nos últimos tempos quem não tem a marca do anticristo. Aí nós brincamos aqui dizendo que a solução é ir para a roça, para plantar, colher e comer. Aí, lá em casa, eu conversando... Lá em casa, eu conversando com o Edmilson, e a gente conversando, mas nem na roça vai poder. Porque quem está morando na roça hoje vem para a cidade tirar a aposentadoria, fazer transações comerciais, comprar alguma coisa para levar para a roça. Nem na roça. Tem que trabalhar muito. Fazer cana para fazer... Tudo de novo, né, Ana? Volta aos antigos tempos. Amados, não. O livro do Apocalipse disse que o anticristo vai perseguir essa igreja até a morte. A perseguição vai ser extremamente cruel à igreja de Cristo nos últimos tempos. A tecnologia. Não é? O irmão Giovanni trouxe, por exemplo, um exemplo aqui para nós que a gente falou do chip que está sendo já testado, né? Um chip que coloca na pele. E aí o irmão Giovanni dizendo que esse chip pode ser usado como tipo uma carteira de vacinação, né, irmão Giovanni? Pode. E quem não tiver a prova de que foi vacinado com as vacinas, né, pode não poder mais transitar. Hoje em dia a gente já está tendo essa dificuldade, né? Tá vendo? É o seu Josa. Então, começou isso. Gente não tomou, nem ele, nem minha mulher, nem o filho. Foi. Então, até o seu Josa, né, que está lá, que não está aqui com a gente, não tá aqui estudando com a gente, já está entendendo, já está certamente lendo a respeito do assunto. Pois é. Irmãos, então não tem para onde correr. Essa igreja do Senhor Jesus sempre sofreu inimizade, vai sofrer até o fim. Porque luz e trevas não combinam, não se harmoniza. Jesus disse, o mundo vos odeia. Foi palavra de Jesus. Mas antes odiou a ele mesmo, ele falou. E nós somos seus seguidores. Nós somos seguidores de Jesus. Nós não nos amoldamos à forma do mundo ver as coisas. Nós não nos amoldamos à direção que o mundo tomou. O mundo que eu falo, as pessoas do mundo, né? Uma direção contrária a Deus. E isso desde o Éden. Quando Adão e Eva viram as costas para o Criador, quando Adão e Eva resolvem ser independentes de Deus, não querer mais a autoridade de Deus sobre a vida deles, a orientação de Deus sobre eles, a partir dali o mundo toma a direção contrária. E nós estávamos também nessa direção contrária, mas um dia Jesus nos alcançou. Um dia esse evangelho da graça de Deus, que ensina que Jesus veio ao mundo para perdoar, para salvar, para reconciliar o homem com Deus. Um dia essa mensagem alcançou os nossos ouvidos e o nosso coração. E nós resolvemos crer pela fé que o Senhor colocou dentro de nós. E nós agora estamos numa direção contrária. Quem é que está liderando o povo de Deus nessa direção contrária? Jesus. Jesus Cristo, né? Ele é o líder maior. Irmãos amados, isso é um resumo da semana passada. E hoje nós vamos ler de novo o texto base,
para a gente passar para o segundo ponto, que é paganismo no século XXI, tá certo? Então, vamos lá para Romanos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1. Versículos 18 a 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, até aqui, Paulo está dizendo que Deus se revela através da criação dele. Tudo que ele criou revela Deus. Mas os homens não quiseram crer nisso. Por isso, os homens se tornaram indesculpáveis. Porque os homens olham para a criação e dizem que a criação foi criada por outro, de outras formas, de outras maneiras. Inventam, criaram teorias, não é? Mas, e se recusam, na verdade, a dar a honra ao Criador, que é Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, o Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha o que o ser humano fez. O ser humano, o que fez? Se achando sábio, achando-se sábios, tornaram-se tão loucos a ponto de fazerem deuses a imagem de homens, fazerem deuses em imagem de animais. No Egito Antigo, como eu falei para os irmãos também, na semana passada, no Egito Antigo, até a rã era adorada como Deus. Até uma rã. Vocês imaginem como o ser humano se tornou insensato, louco, a ponto de olhar uma imagem feita por Deus, de um animal, e fazer uma estátua daquela imagem, colocar no altar e adorar essa imagem. Por isso, olha qual é o resultado de tudo isso. Qual é o resultado de negar, de se recusar a crer que foi Deus que criou todas as coisas e honrá-lo e glorificá-lo? O resultado, Paulo escreve no versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher,
se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Percebem que a imoralidade, segundo a Bíblia, segundo os valores morais bíblicos, é resultado dessa falta, é resultado do pecado da idolatria? Percebem? Uma coisa tem a ver com a outra? Então, a imoralidade vem como se fosse um efeito dominó. Quando você coloca o dominózinho assim, um atrás do outro, e você toca no primeiro, o que acontece com os demais? Vai caindo por um, não é? É o efeito dominó que a gente fala. Então, o ser humano primeiro se nega a crer em Deus e depois todos os outros pecados vão entrando em sua vida. E o ser humano vai se degradando mais e mais a cada dia. Paganismo no século XXI. Vamos fazer como na semana passada, cada um vai ler um ponto, tá bom? Eu vou fazer a introdução aqui e depois quem está com a revista? Seria melhor você ler, porque aí senão vai ficar muito cortado. Está gravando, né? Para ouvir melhor. Entendi. Entendi. Os israelitas enfrentaram o paganismo dos povos gentios. As gerações cristãs do primeiro século o enfrentaram no mundo greco-romano. Em nossos dias, o paganismo tem o seu modo próprio de se manifestar. A natureza humana caída sempre levará o homem à idolatria, imoralidade e inimizade contra Deus. Portanto, é o dever dos crentes identificar, acusar e combater esse mal em suas fileiras e no mundo. Nosso chamado em Cristo é para o combate contra as trevas e o modo como elas se manifestam entre os homens. Então, cabe à igreja identificar essas coisas e cabe à igreja também combater o mal. Vocês acham, irmãos, que o cristão deve ficar de boca calada diante da maldade do mundo? Me digam aí. Qual deve ser o comportamento de um cristão diante da maldade do mundo? Orar, irmão Giovanni. Denunciar, irmã Nativa. Mana. Aldijane. Pregar? Não aceitar, evangelizar. Combater, não se conformar, evangelizar. Irmã Genesi. Evangelizar. Então, a igreja não pode cruzar os braços. De alguma forma, a igreja tem que combater. E tem as várias formas de combater isso que os irmãos citaram aqui. É isso mesmo. É isso mesmo. Uma igreja que se conforma não está sendo igreja. Um cristão que toma forma, que senta na roda dos escarnecedores, que acha tudo bom, que acha que tudo é assim mesmo. É porque nós estamos... tempos modernos. Se conforma, não faz diferença. Não assume a posição de cristão como sal do mundo, como luz desse mundo. Não está sendo cristão de fato. Falei, é bem-vinda aos mundos
a gente foi chamado de ratos, sabe? Sabe dos coelhos, né? Imagine! Eu não ouvi, não quer ouvir, né? Não quer ouvir. Vocês percebem que eles, quem pensa diferente dos valores morais, né, bíblicos, quem pensa diferente não se permite ouvir uma opinião diferente. Né? Eles querem respeito o tempo todo, mas eles não nos respeitam. Eles zombam do que a gente fala, eles desvalorizam o que a gente fala completamente, como se a nossa opinião não valesse nada. Mas a gente tem que continuar falando, a gente tem que continuar se posicionando, independente de qualquer coisa. Eu estudei a Bíblia só palavra de Deus, né? Então, ele nas opiniões crenças, né, que fala sobre arrependimento e tudo mais, não quero ouvir. Então, ele fala de um semestre assim, absurdas, muito mesmo, não dá outra nesse sentido aqui também, dentro da faculdade, é online, mas diferenciado, online, e outra coisa em relação a isso. Então, irmã Zoraide aqui, porque não dá para ouvir, irmã Zoraide está falando das dificuldades que ela teve na faculdade, de expressar a fé, de mostrar o que a palavra de Deus orienta, a dificuldade que ela teve, né? E o quanto você sofreu preconceito, não é, irmã Zoraide? Ali. Mas nós cristãos aguentamos tudo isso, porque nós temos um Deus maravilhoso que nos ajuda a suportar. Nós temos uma esperança viva. A nossa fé não está baseada em qualquer coisa. A nossa fé está bem alicerçada. E a gente, voltando aqui para o ponto 2, fala sobre os mesmos sinais, as mesmas marcas do paganismo no tempo que o apóstolo São Paulo escreve essa carta. As mesmas marcas são vistas hoje, talvez com uma nova roupagem, um pouco diferente, mas são as mesmas marcas. Então, letra A idolatria da modernidade. O mundo cada vez mais se declara livre da superstição religiosa, tornando-se mais científico e tecnológico. Mas a idolatria ainda é um mal que se alastra. Os ídolos de nossa época são cada vez mais individualizados, travestidos de muitos nomes: lazer, trabalho, posição social, ideologia, etc. Ídolo não é só uma estátua que se faz e coloca no altar e adora, não. Não. Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no coração do homem. Vocês acham que lazer, trabalho, posição social, ideologia não pode ser um ídolo no coração de alguém? Claro que pode. Tem pessoas que vivem para ter prazer, vivem para ter lazer, vivem, se acabam trabalhando para terem dinheiro, para curtição no final de semana. As pessoas, né, para a gente ver mesmo aí, engana milhões de pessoas para ter condições de viver. Os coaches. Na verdade, não está ligado hoje só das coisas, né? Então, quanto tempo vai mudando a modernidade, eles vão mudando também a ideologia, que acaba sendo a prosperidade da mesma forma. Só que aqui, como cristão, enxerga, né? Mas as outras pessoas não têm essa Verdade. Quantos aí? Tiago Bonetti, David Leonardo e outros. Pronto, aí os irmãos trouxeram aqui algo mais do que a revista fala. Os irmãos aqui, irmã Zoraide, está falando sobre teologia da prosperidade. Aí a gente já vai para outro degrau. Aqui a gente não está falando nem do mundo que eu falo. Quando eu falo de mundo, eu falo das pessoas que não seguem a Cristo.
É disso que eu estou falando, tá bom? Então, o mundo, as pessoas que não seguem a Cristo têm os seus ídolos, que a gente bem conhece. O lazer, posição social, são capazes de matar, são capazes de vender o seu corpo, são capazes de trabalharem muito para terem aquele dinheiro para consumir o dinheiro todinho no final de semana com bebida alcoólica. São ídolos. Mas o que os irmãos trouxeram foi algo que está dentro da igreja. Teologia da prosperidade é pregada em igrejas evangélicas. É a base de algumas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem cristocêntricas, que dizem que adoram a um só Deus. E a teologia da prosperidade é um grande engodo. É um grande engano. Porque onde existe Deus como centro, como único Deus, e Jesus como único e suficiente Salvador, não pode ter o homem no centro também. Não pode. Não pode. Quem tem Deus como único Deus e segue a Cristo, não pode ter o dinheiro como seu ídolo. Não pode ter bens materiais como ídolo. E a teologia da prosperidade tem levado muitas pessoas a estarem no centro das suas vidas e terem os bens materiais como seus deuses. Porque os deuses estão lá dentro do coração do homem. Então, amados, olhe como é grave. Olhe como é grave. Então, o mundo cada vez mais se declara livre de tudo quanto é superstição, mas ao mesmo tempo se enche de ídolo. E a igreja de Cristo tem que tomar cuidado com as teologias que tiram Deus do centro, que tiram Cristo do centro e colocam o homem no centro. A raiz da idolatria é o desvio da confiança e do amor último em Deus para qualquer outra coisa e valor. Tirar Deus do centro e colocar qualquer outra coisa no lugar dele. Esse desvio é fruto do desenvolvimento de uma cultura que descarta Deus e busca em si o preenchimento dos anseios da alma. A criação, que devia levar a mente humana à adoração do Criador, tem o seu sentido deturpado. O resultado é uma degeneração da humanidade por meio de uma perda de percepção da imagem de Deus no próprio homem e a perda de valores em todas as áreas do conhecimento humano. A cultura pagã é retroalimentada dentro do próprio sistema, porque o mal aprova o que é mal. Gente, lá na Roma Antiga, ninguém achava que fazer coisas maldades era mal. Eles aplaudiam. Achava normal um cristão morrer sendo devorado por um leão. Achava normal cristãos serem colocados em postes em Roma e incendiados para iluminar Roma. Achava normal uma mãe matar o seu bebê só porque era uma mulher quando nascia menina. Os bebês em Roma eram mortos pelas suas famílias e jogados na rua, não eram enterrados, não. Sabe o que é que os cristãos faziam? Encontravam o bebezinho lá, o recém-nascido morto, pela família dele, e levava para sepultar os bebês dos romanos. E lá na Roma Antiga, o homossexualismo era uma coisa natural. Todo tipo de coisa que a Bíblia diz que não deve ser feito, Roma fazia. Naturalmente, achava que era bom. E essa igreja santa, essa igreja que queria fazer a vontade de Deus, estava lá inserida nesse contexto, fazendo bem para aqueles que faziam mal a ela, demonstrando o amor de Deus para quem queria o fim dela.
Porque a igreja de Cristo é assim. Em qualquer lugar que a igreja esteja, em qualquer contexto que essa igreja esteja, ela é luz do mundo e sal da terra. Em qualquer contexto. Então, amados, o mal aqui é aplaudido pelo paganismo como se fosse uma coisa boa. Esse movimento é identificado na batalha cultural contra a mentalidade cristã, promovida a partir do materialismo cientificista, que se valeu dos estudos da criação para negar a existência do Criador. O que é que nós estudamos na universidade? Eu nunca encontrei na faculdade que eu fiz um professor que pregasse o criacionismo. Nós sempre encontramos professores que pregam o evolucionismo de Darwin, como se fosse algo comprovado cientificamente. Não é. É apenas uma teoria. O criacionismo é uma teoria, segundo o mundo, o evolucionismo é outra, mas é pregado como se fosse a verdade absoluta, algo comprovado cientificamente. Entendem? Então, a gente vive nesse bombardeio cultural contra a igreja, contra a palavra de Deus. Quando, por exemplo, a cultura se apega à teoria evolucionista e demoniza o criacionismo na academia, lá na universidade, nos livros que nós estudamos, nos livros didáticos na nossa escola, e no mundo científico, estamos vendo o progresso do paganismo do século XXI. Não é esse o tema que a gente está estudando hoje, paganismo do século XXI? Paganismo no nosso século? Então, quando você vê isso lá dentro da faculdade, na sua escola, na escola que você estudou, quando você viu, você estava vendo o paganismo se manifestando. O paganismo do nosso século se manifestando contra a Bíblia. Essas afirmações são reforçadas na arte, no comportamento, na política, etc. Assim, o homem cada vez mais se afasta de Deus. Cada vez mais se afasta de Deus. Olhe para a arte. Olhe para os quadros que são pintados. Olhe para as esculturas. Comece a olhar para tudo que é feito no mundo com os olhos do discernimento. É porque foi feito por um grande artista, que é uma arte digna de ser aplaudida? É porque é ensinada por um grande ator, que é uma arte a ser aplaudida? Não. Não. É aplaudido se estiver coerente com aquilo que nós acreditamos. E se não for, nós não vamos aplaudir. Nós não vamos aplaudir. Nós não temos que aplaudir. Assim como eles não nos aplaudem. Por que nós vamos aplaudir? E aí, eu vou para o caminho inverso agora. A igreja evangélica, talvez pelo medo, o medo de se contaminar com a cultura do mundo, se fechou demais numa determinada época passada. Se fechou tanto que nós começamos a pregar nas nossas igrejas que qualquer música que não fosse evangélica não deveria ser ouvida. Mas vamos raciocinar um pouquinho. Vamos abrir um pouquinho a nossa mente. Será que é qualquer música que não é evangélica, que qualquer música que não é evangélica é ruim? É ruim. Até porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus. Uma música bem feita é um dom de Deus, mesmo que não seja propriamente uma letra evangélica. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Eu quero saber a opinião da mesma forma que eu perguntei antes.
Irmão Giovanni, nós como A minha cristãos, não vale, não. a sua só vale... Agora eu quero ouvir a opinião de vocês. Agora, a sua só vale por último, porque você vai... É o último daqui, irmão Giovanni é o primeiro. Eu vou fazer assim, olha. Irmão Giovanni, qualquer música não evangélica, só por não ser evangélico, um cristão não pode ouvir? O que você acha? Não entra. Muito bem. Irmã Nativa. Acho que sim. E aquela música que eu botei lá contigo, eu lembro que eu botei. Irmã Nativa, a gente pode ouvir uma música que não seja evangélica, desde que a letra seja uma letra boa? E não ofenda a Deus. Que não ofenda a Deus? A gente pode ouvir? Pode. Irmã? Pode. Irmão de Jane? Pode. No entanto, eu não estou nesse hábito de ouvir. Eu também não. Eu também nesse hábito. Mas pode? Mas poder pode. Imagina se pode? Pode, porque eu disse lá, vai quando chegar assim, mais ficar, eu vai pedir, né? Mas eu Não pode sim. Pode, pastor? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, na verdade, com as músicas não cristãs, porque eu acho que a maioria esmagadora não louva a Deus, não glorifica o Senhor. Eu acho que no outro escapa, sabe? Uma coisa assim, bem neutra, que você percebe que não vai de encontro, mas a maioria, é por isso que não vale nem a pena ouvir. Agora sim, eu não vou execrar tudo 100%. Agora, se quem sabe 1%, 2% escapa e pode. O pastor disse que são poucas que podem, mas tem umas que podem. Muitas não glorificam. É verdade. Muitas. Várias. Que coisa boa, irmã Zoraide. Olha o que a irmã Zoraide trouxe também. Que coisa Eu interessante. não gosto de ouvir. Foi o que ele Eu falou. gosto de ouvir música assim, tentando ver, apesar que eu não entendo muito como pastor, por exemplo, né? Cristocêntrica, glorifica a Deus. Porque não, isso não glorifica. Irmã Zoraide trouxe para nós outra realidade muito importante, que vale a pena ser discutida também aqui na escola bíblica. Meus irmãos, vocês estão perdendo a escola bíblica presencial. Quero dizer para vocês que nesse ano eu gostaria de vê-los aqui. Porque essa escola está ficando boa. Está ficando boa. Não fique em casa, não, esse ano. Venha! Está pegando fogo e traga mais gente. Ligue para o irmão. Irmão, vamos acordar mais cedo hoje. Vamos, levanta. Escola bíblica esse ano vai passar por um renovo. Você precisa estar presente também. Olhe que coisa interessante, a irmã trouxe. E tem música que é considerada cristã e não vale a pena ser ouvida. Verdade. Música gospel, que coloca o homem como centro. Tudo é o homem, o homem, o homem, o homem, o homem. A felicidade do homem. Mas vitória atrás de vitória. Bênção. Atrás de bênção. Como se nós estivéssemos blindados. Minha filha vai ter sabor de mel. Amados, nós não estamos blindados de problemas. Nós vamos viver problemas nesse mundo. A gente vai passar por doenças. Eu sei que vocês estão gripados nas suas casas, por isso que não estão aqui. Mas entenda, o Senhor está conosco. No deserto, nessa caminhada até o céu, onde não haverá tristeza, dor, nenhum tipo de enfermidade, nenhum remédio. Angústia não. Vai ser um lugar maravilhoso que a gente não tem ideia de como vai ser. A gente não tem nem ideia. É lá que estaremos totalmente blindados. Então, amados, como a irmã bem falou, tem música gospel que não vale a pena ser ouvida. É melhor, talvez, uma música não feita por alguém que se diz evangélico ser ouvida mais do que elas. Não é? E aí, voltando para a cultura. A cultura, porque a gente está falando de cultura também, né? As nossas roupas, amados, por exemplo, foram... Quem pensou? Qual foi o estilista? De onde veio essa influência em relação ao que nós vestimos aqui no Brasil? De onde veio essa influência? É toda roupa? Qual a roupa que nós cristãos devemos usar? Fora da igreja, principalmente. Fora da igreja, principalmente.
ou dentro da igreja, em qualquer lugar? Que tipo de roupa é diferenciada? De onde veio essa cultura? Porque, Ontem- infelizmente, né, as pessoas cristãs têm seguidores e costumes de roupa, né? A gente olha e está comum, usando roupa como fora, shortinho, blusinha, como se pessoas que você olha, e eu olho assim, não vejo que ela é cristã, porque ela está comum, ela está se comportando comum, ela está se conformando como o povo lá, né, em Romanos 12 minutos. Ela está se conformando. Ela não está sendo valorizada, se ela está se vestindo, se ela está cuidando de tudo isso, não é que são ciências. Então, as nossas roupas devem glorificar Deus também. Não é verdade? A forma como eu me visto, não a roupa, mas a forma como eu me visto. Então, eu tenho que estar sempre pensando, essa forma, essa moda agora, glorifica a Deus ou não? Se eu seguir. Se não, eu vou permanecer vestindo as minhas roupas de antes. Não vou seguir a moda. Tudo tem que passar pela peneira. A peneira da nossa fé. Não é? É o que eu ouço de música, é o que eu visto, é o que eu bebo. É o que eu bebo. Um cristão pode consumir um pouco de vinho? Eu acho que não. Sim ou não? Eu acho que pode, mas eu não gosto. Não, pastor, não chegou ainda no seu leito. Cada um tem... Eu fui pro Natal lá na minha casa, aí meu irmão, cachaceiro, bêbado. Rapaz, beba um pouquinho aqui para não ter problema, coisa nenhuma. Estamos aqui, não sei o quê. Eu falei, eu vou brindar você com a bebida mais preciosa da face da terra. Água. Eu poderia até beber um gole de vinho, não tem nenhum problema. Agora, eu não gosto. Se eu beber um gole de vinho, eu vou ficar tonto e eu não gosto, eu não quero. E outra coisa, se eu for beber, você vai escarnecer depois. Porque foi isso que aconteceu uma vez. Um primo meu veio e me ofereceu meio copo de cerveja. Rapaz, não tem problema não. Isso eu era novo convertido. Só meio copo de cerveja. Aí eu falei assim, não tem problema não. Eu bebi meio copo de cerveja, traquei crentes. Olha, Você entende? Aí eu fiz um propósito comigo. Nunca mais eu coloco bebida alcoólica na minha roupa, principalmente de um filho do diabo, porque ele vem escarnecer depois. Porque Deus apareceu, eu amando. A gente era passado, né? Perguntou se esteve no papel, falei que sei não, e ofereceu bebida, não tem bebida, nem falei, não. Ofereceu bebida Quem para foi? ele. Deus, Tem bebida dele. tantas pessoas nos dando, né? Tira a máscara, não estou ouvindo não, tira a máscara. Tem vinho sem água? Vinho? Tem água? Tem vinho? É o suco de uva? Suco de uva. Suco de uva você pode ir lá que eu te dou. Lá em casa tem suco de uva todo. Não, mas a irmã Nativa não perguntou isso. Não existe vinho sem álcool. Não existe. Não. Então, essa é a resposta Vinho sem certa. álcool não existe. Existe A vinho sem álcool. resposta certa é essa. Porque o vinho é o suco de uva fermentado. Porque a gente tem água, não vai vir da poder certo. Irmã Nativa, não existe vinho sem álcool. Existe vinho com um teor alcoólico menor, outros são mais concentrados. Porque minha nora Mas lá sim, no bar, ela disse, não, vou comprar alguém aqui que não tem água, não. Aí, ela não tem água. Não existe. Aí é suco de uva. Que eu saiba. Sem álcool é suco de uva. Não. Porque o vinho com álcool, saiba, na não. verdade, é um suco de uva fermentado naturalmente. Não é que acrescenta álcool, ele mesmo tem álcool quando fermenta. Entendeu? Diga. A minha resposta, que sim, pode, é baseado em que Paulo, ele deu conselho ao Timóteo, foi para tomar, para enfermidade pelo estômago. É baseado nisso. Quantidade pequena. Quantidade Que pequena. não prejudique, né, Ana? Diga. E havia assim, porque se fosse como é que diz, os pecados, Jesus não tinha
transformado a água em vinho, né? Sim. Eu acho que a Bíblia diz que o que pecado é você se embriagar, tomar. Não, mas eu Irmão Orlando. Eu sei, pastor, mas Irmão Orlando. quem gosta, né? Pra dançar. Se você toma um pouco e não faz nada, só Agora, se você tomar um golinho na frente de um ímpio, você vai Não, escandalizar, entendeu? Mesmo que seja um golinho assim, ele vai escarnecer de você depois. Sim, depende do local. Entendeu? Você está na sua casa sozinho, lá com sua toma, tudo bem. Foi. Foi assim que você comemorou os 10 anos? Imagina se você Uma vez Eu também não lembro nada. Sim. Pastor? Uma vez eles foram viajando, estavam de férias. Aí a gente resolveu comprar um litro de vinho. A gente está aqui, está viajando, um pouquinho de vinho, não tem problema nenhum. Aí você acredita que a gente praticamente não bebeu, ficou lá encostado, porque a gente não gostava, a gente não tem costume. Nunca vi coisa daquela, a gente tem costume de tomar suco de uva. Mas o vinho ficou lá. Tomou um golinho e pronto. Ficou lá. Acho que a gente nem tomou, jogou fora. Gente, e por que, vamos ainda um pouquinho mais, por que na nossa cultura, aqui, alguém se escandaliza quando um de nós toma só um pouquinho de vinho, com muito cuidado para não se embebedar, porque a gente entende muito bem esse limite. E nós temos domínio próprio, autocontrole, nós entendemos por que na nossa cultura alguém se escandaliza e na cultura hebraica não se escandalizavam. Por quê? Porque aqui no Brasil, nós, igreja evangélica, nos fechamos tanto para a cultura, com medo da influência da cultura mundana, que a gente começou a pregar que não pode nem tocar no vinho, que não pode nem ouvir uma música que não seja cristã, porque está em pecado. Algumas igrejas evangélicas começaram a pregar tanto isso
capítulo 3, versículo 20. Tudo é relativo. Ah, tudo é relativo. Eu quero viver assim. Você tem que me respeitar, porque tudo é relativo hoje. É relativo na sua ótica, mas na ótica de Deus é absoluto. O que Deus diz que é errado, e vai ser errado por toda a eternidade. Porque foi Deus que disse. E acabou a história. Se você quer viver do seu jeito, você pode viver. Agora saiba que Deus diz que é errado o que você faz. A maneira como você pensa em sua vida. Suas atitudes são erradas. Deus diz aqui na palavra dele que são erradas. Se você quiser viver assim, viva. E aí eu vou dar um exemplo. As mulheres acham que, são donas do seu corpo, elas acham que se engravidarem, no momento que elas não querem ter um filho, elas podem matar o bebê dentro do útero delas. Elas podem cometer o aborto, porque o corpo é delas. A Bíblia diz que isso é errado. Que isso é um homicídio. É Deus, na sua palavra, que está falando que matar é errado. Nem sempre vem em termos de perseguição, como ocorre na Coreia do Norte, na Eritreia e outros países. Mas muitas vezes vem vestido de crítica filosófica e questionamento dos valores cristãos, como está acontecendo no Ocidente. A marca da postura dos inimigos da fé é que seu interesse não é o reino dos céus, mas um limitado modo de ver a realidade apenas como coisa terrena. O pensamento pós-moderno é altamente reativo à fé cristã, é tóxico e muito perigoso, porque vem disfarçado de academicismo, liberdade ideológica e etc. Claro que o academicismo honesto considera a proposta cristã com a mesma liberdade que dá a qualquer outra, assim como a honestidade ideológica permite que todos se manifestem, inclusive os cristãos. Isso que é o honesto. O honesto é ouvir a opinião do outro, mas também deixar que o outro emita, né? É ouvir a opinião e dar opinião com liberdade. Isso que é honesto. Se o mundo tem a sua filosofia de vida, sua ideologia, e quer ser ouvido pela igreja, o mundo precisa ouvir a igreja com o mesmo respeito e consideração. Então, a inimizade existe no mundo ocidental também, irmãos. Não é só no lugar que persegue a igreja, não. O mundo que nós vivemos, no Brasil, existe perseguição, sim, às ideias cristãs. E a gente percebe isso em tudo que foi discutido aqui, dentro das escolas, na faculdade, e aqui tem universitários que podem falar sobre isso. Eu já estudei na universidade, irmã Zoraide também, está concluindo o curso dela, irmã Aldijane também, irmã Ana também, muita gente da nossa igreja já concluiu o curso ou está fazendo a faculdade, e nós vivenciamos isso. O pastor também? O pastor está no ciúmes, eu vou dizer uma coisa. É ciúmes. Ele leva para você esquecer dele. Nossa, aqui. Eu só fiz um semestre, então não estudei. Mas você fez, você cursou o semestre. Entendeu? Então, vamos lá, irmãos. Para concluir, que só temos 2 minutos, a resposta da fé. Qual deve ser a resposta, irmãos, a isso tudo? Eu vou fazer um resumo, tá bom? A primeira resposta que nós devemos dar a esse mundo é uma vida teocêntrica, onde Deus é o centro da nossa vida, em tudo por tudo. Ele é o centro da minha vida dentro da minha casa, ele é o centro da minha vida no meu ambiente de trabalho, ele é o centro da minha vida nas minhas manifestações religiosas dentro da igreja. Ele é o centro de tudo na minha vida. Primeira resposta. Segundo, uma vida pura, uma vida santa, uma vida que se
se afasta do mal que há no mundo. Essa é a segunda resposta que nós devemos dar a esse mundo mal. E terceiro, uma vida evangélica no sentido de evangelizar também, sabe? Evangelizar, levar essa palavra para outras pessoas. Levar essa palavra para outras pessoas. Enquanto o mundo pagão luta para destruir a fé cristã, nós cristãos lutamos por redimir a cultura e conduzir o mundo ao shalom, à paz de Deus, promovendo o amor que gera a fraternidade entre os homens, a liberdade, justiça e o adequado desenvolvimento civilizacional que eleva o ser humano a uma convivência mansa e cheia de alegria, o amor ao próximo, o respeito ao outro. Respeito ao outro, mesmo aqueles que pensam diferente de nós. Não temos que jogar pedra em quem pensa diferente de nós e que vive diferente de nós. Devemos tratar com respeito e amor, mas nos posicionar e dizer, existe um outro caminho. O caminho que eu ando não é esse caminho que você anda. O caminho que eu ando é o caminho da fé em Deus, em seu Filho Jesus. É esse caminho aqui. Existem outras possibilidades. Não é só o caminho que você anda. Existe um outro caminho. Com o amor de Cristo. Irmãos, e o nosso Senhor foi o que primeiro demonstrou isso com exemplo de vida. Olhem, Jesus, ele entrava na casa de pessoas que eram tidas como as piores lá naquele contexto que ele viveu. Por exemplo, publicanos. Jesus ia jantar na casa de publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de imposto lá na época. Eles roubavam do povo pobre, os publicanos. Eles cobravam impostos para Roma, mas cobravam a mais e embolsavam o dinheiro. Todo mundo sabia que eles eram ladrões. Todo mundo sabia. Mas Jesus foi convidado para ir jantar na casa de alguns deles e Jesus foi. Sentou à mesa na casa de gente de ladrão. E foi criticado por causa disso. Como é que o Senhor, que se diz o Filho de Deus, entrar na casa de um ladrão e sentar na mesa dele e comer com ele? Sabe o que é que Jesus respondia? Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. E aí, na casa de um deles, e uma dessas pessoas, para onde Jesus foi jantar, na casa de uma pessoa que convidou Jesus, uma mulher considerada imoral naquela sociedade, veio e molhou os pés de Jesus com as lágrimas dela, enxugou com os cabelos. E aí alguém viu e disse assim, se ele fosse profeta, saberia quem está fazendo isso. Saberia quem é essa mulher. Que vida imoral ela tem. Todo mundo sabe das coisas erradas que ela faz. Irmão, Jesus é o nosso exemplo. Maior. Ele falou, deixem ela fazer isso. Porque o que ela está fazendo, vocês não fizeram isso. O que ela está fazendo vai servir a vida toda para lembrarem do que ela fez. Vai estar escrito. Vai servir, vai ser registrado para a memória dela, na história. Esse sentido de a mulher, você sabe se achar justo. Jesus falou assim, se não, eu cheguei na tua casa e você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher, desde que chegou aqui, não para de regar os meus pés com as lágrimas. Eu cheguei aqui, você não me deu ósculo. Essa mulher não para de beijar os meus pés, desde que cheguei aqui. E enxugando com os cabelos, entendeu? Então, Jesus deu uma resposta na hora.
Entendeu? Se o nosso Senhor fez assim, por que que você se acha melhor do que o seu vizinho? Só porque ele usa drogas? Por que que você se acha melhor do que aquela mulher só porque ela tem um relacionamento com outra mulher? Por que que você se acha melhor? A ponto de não ter nenhum tipo de contato. Não, eu sou santo e aquela ali desprezível. Gente, que é isso? Que é isso? Jesus é nosso O exemplo. que Jesus quis dizer, que na verdade Jesus quis dizer o seguinte: vocês que se dizem crentes ou cristãos, ou que adoram a Deus, não adoram como deveria, não se comprometem, não se consagram, mas criticam, por exemplo, uma prostituta. Qual é pior? É uma prostituta ou um crente que diz que é crente, mas que não se comporta como crente, não anda como crente e também não adora a Deus verdadeiramente, apenas vai para a igreja, mas não tem compromisso nenhum com Deus, vive a vida toda sem adorar. Foi mais ou menos isso. E adoração para Jesus sempre foi. Porque a mulher estava adorando a Jesus. Sabe? Adoração para Jesus sempre teve a ver com obediência a Deus. E o primeiro e grande mandamento da lei de Deus é amar a Deus. Amar a Deus, em primeiro lugar. E ao próximo, como a você mesmo. Isso aí encerra. Resume a lei. Bom? Resume toda a lei. Então, vamos aprender com Jesus. Vamos levantar e vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor pela manhã que tivemos maravilhosa. Manhã maravilhosa em sua presença, onde estudamos, aprendemos, sentimos o falar, o agir do Espírito Santo aqui no nosso meio. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Vamos orar, agradecer ao Senhor, Ele é bom. Suas misericórdias duram para sempre. E Ele sempre nos ensina, sempre nos ensina. Irmão Odjane vai fazer essa oração final de gratidão ao Senhor. Irmão Orlando vai fazer. Então. Orlando. Essa palavra se tocar, está aqui presente, né? Sobre a gente contra cada um deles, tem misericórdia de Deus. Tira eles desse conflito, que eles estão nas suas casas, que eles possam buscar aqui, que eles possam ser dependentes a ti, que eles possam buscar mais a tua palavra, que eles possam meditar mais as tuas palavras, que eles possam se tornar cristãos obedientes a ti, Deus. Que eles possam se prostrar de joelhos a ti, Deus. E possam ser instrumentos usados para pregar teu santo evangelho àqueles que ele não conhece. Amém, Senhor. Possamos ser usados como instrumentos para a tua santa obra. Agradecemos a Deus. Muito filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e vive para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a noite, se